Salve galera do canal Jabinho, sejam bem-vindos mais uma vez. Olha a gente aqui de novo pra fazer um review, tá ligado? E já vou avisando pra você que esse vídeo atrasou uma semaninha porque eu queria fazer o rebrand do canal. Não deu certo ainda, talvez no próximo vídeo a gente já tenha um novo rebrand, a nova cara do canal, novo logo, né? Enfim, várias coisas, assim espero. Mas antes de qualquer coisa, já... Se você não inscrito, se inscreve, deixa o like, para os comentários, vai no ambiente de comunidades. E vamos pra nossa intro, que ainda é antiga, tá ligado? É isso aí, galera, como eu disse, é hoje o review do nosso queridinho fone da Baseus, né, que é o Boyle H1 Pro, tá ligado? E, sem muita enrolação, já vamos logo pra falar primeiramente sobre acabamento, tá ligado? É isso aí, o primeiro ponto que a gente vai falar é a questão de design, questão da beleza. O nosso queridinho Baseus H1 Pro, assim que você tira ele do plástico, você já nota que realmente ele é um fone bonito. Ele tem seus detalhezinhos, né? Ele é um fonezinho bem bonito nessa cor, e acredito que na cor branca também não faça muita diferença. E, basicamente, na questão beleza, design em si, ele é um fonezinho bem futurístico, né? Tem alguns detalhezinhos aqui, bem bonitinho, vai. Esse é um fone bonito. Outro ponto que a gente tem que falar é a questão de acabamento, ou seja, a sua construção, né? E como eu já havia falado no próprio unboxing, ele nada mais é que um fone de quase, sei lá, vamos supor, 90% do corpo só de plástico. E tem alguns detalhezinhos em alumínio, como essa alça aqui, né? E assim, analisando o mercado, o valor que eu paguei nesse fone, a gente tem uma construção melhor do que a maioria dos fones nessa faixa de preço, né? A maioria dos fones que eu digo headsets. Então, nesse quesito de acabamento, ele também tem as suas vantagens e é um ponto positivo, tá ligado? Aproveitar que a gente falou sobre acabamento, vamos falar sobre um ponto que eu achei negativo, que é o fato que ele não tem nenhum tipo de resistência à água ou poeira, ou seja, ele não tem um IPX4, IP64 e, consequentemente, você não pode levar este fone para qualquer lugar, em específico para fazer atividades físicas, né? Ou algum lugar que, por exemplo, chova e acabe molhando. Então, esse fone, infelizmente, o meu intuito era levar ele para academia. Tudo bem que quando eu comprei eu não me atentei a esse detalhe, mas já vou deixar avisado que você não é melhor evitar, né? Não quer dizer que, sei lá, você tomou uma garoinha de leve e vai queimar seu fone, né? Mas como não tem garantia nenhuma que ele vá resistir, é bom evitar. Então basicamente ele é um fone para você usar no escritório ou até mesmo em algum lugar que você não tenha contato água, não tenha suor, não tenha nada. Basicamente é isso. Então pra mim isso é um ponto negativo, tá ligado? Outro ponto que é muito importante, ainda mais que a gente está falando de um headset, é a questão da espuma. Ele tem uma almofadinha muito densa, ou seja, ela é um pouco mais rígida do que eu estou acostumado. Então é aquela borrachinha, né, aquela espuma que pressiona bastante a sua cabeça quando você está com ele. Então, assim, não é incomum eu ter sentido algum incômodo durante a utilização dele por mais de 1 hora, 2 horas. Então, no quesito espuma, né, na questão dessa almofadinha, eu considero um pouco negativo ela, mas pode ser que para você seja algo confortável ou até mesmo algo que seja necessário, mas para mim deixou um pouquinho a desejar pela questão do desconforto depois de algumas horas usando. Outro detalhe é a questão que ele tem os botões físicos. Isso não é algo ruim, não é algo também, como eu posso dizer, genial, mas ele evita algumas coisas como toque sem querer, né? Tipo, você esbarrou no fone, ele pausa a música, ou ele avança a música, aumenta o volume, enfim. Então na questão dos botões é isso, não é ruim nem bom, né? É um ok. Um ponto que eu gosto bastante é o fato dele ser bem flexível, né? Por exemplo, você consegue dobrar ele para guardar numa mala e tal. Ele também tem essa opçãozinha de virar, então ele é um fonezinho bem ajustável para sua cabeça ou para você guardar na sua mala. Então isso para mim é um ponto positivo. Agora eu vou falar sobre um ponto bem chato que eu tive a infelicidade de me deparar com ele hoje, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês e vocês vão ouvir, né? Não vai dar pra mostrar porque fisicamente não tem como você ver, mas ouvindo você vai entender. Ele tem uma peça solta, velho. Não sei porque de um dia pro outro eu fui pegar ele e eu só balancei ele e me deparei com essa peça solta do lado esquerdo, simplesmente do nada. Então
né, de tudo que eu falei de bom desse fone na questão de acabamento, caem por terra nesse detalhe, né? Mas como eu posso dizer, isso não tira tudo que eu já falei sobre o fone. Pode ser que seja um azar, né? Eu acredito que seja só mais um azar da minha parte de ter tido esse tipo de problema. E, assim, claro que eu vou falar com o vendedor, vou ver se eu consigo desenrolar alguma coisa relacionada a isso. E também tem mais um ponto que eu vou falar pra vocês mais pra frente, tá ligado? Mas é isso que a gente tem pra falar sobre acabamento. Agora a gente vai falar sobre, né, a tecnologia, a funcionalidade, né, dele assim, realmente no dia a dia com tudo que ele te oferece. É isso aí, galera, vamos falar agora, né, dele na prática, no dia a dia. E, cara, a primeira coisa que eu detestei nesse fone, que eu já vou começar com chave de ouro, tá ligado? É a questão dos comandos. Cara, eu não consigo colocar esse fone em modo de pareamento. Nos manuais fala, você tem que segurar o botão do cancelamento de ruído, que eles chamam de multifuncional, né? Não é multifuncional, o que liga e desliga. Cara, é uma confusão para você usar os comandos desse fone, tá ligado? E eu não consigo colocar em modo de pareamento, a não ser que eu faço o comando de segurar o botão de aumentar e diminuir o volume por alguns segundos, que ele meio que reseta o fone e aí ele ativa de novo o modo de pareamento, aí você consegue parear de novo. Mas um detalhe, ó, eu ativo esse modo de reset dele, ele entra em modo de pareamento, eu não consigo, ele não aparece na lista dos devices para você conectar novamente, tá ligado? E aí você tem que desligar ele, ligar ele de novo. Então, cara, é uma experiência muito ruim com os comandos desse fone. E outro detalhe que eu achei bizarro é o fato que para você trocar de música você precisa apertar duas vezes. Aliás, duas vezes? Não. Você aperta uma vez o volume e segura um pouco. Aí ele troca de música. Detalhe, ele aumenta o volume ou ele diminui o volume quando você quer voltar a música. Cara, isso é muito bizarro, velho. Porque, por exemplo, como eles dizem, o botão multifuncional, que é o botão de desliga e liga, cara, é tão simples, é tão mais natural você colocar, por exemplo, 2 toques no botão de liga e desliga para avançar, 3 toques para você retornar. Cara, não tem lógica isso que foi feito nesse fone, tá ligado? Pra mim, a usabilidade, a funcionalidade dos botões, as interações, ações, cara, é horrível a experiência com esse fone, tá ligado? Mas nem tudo é ruim relacionado, né, às funções dele. Então a gente vai falar mais pra frente, né, sobre essa questão, porque ainda não vou entrar nesses méritos. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da interferência. Cara, é um pouco, como eu posso dizer, contraditório. Porque usando na academia para testar, eu me deparei com poucas situações de interferência. Mas quando eu tava escrevendo o review desse fone, eu tava deitado na cama ali de boa, eu, o fone e o celular. Simplesmente começou a ter algumas interferências. Então eu vou deixar assim, na questão de interferência, né, que é aquela música cortar, meio que perder um pouco do sinal e tal, eu vou deixar numa nota bem irregular, assim, bem pertinho de falar que é uma merda, tá ligado? Mas de um modo geral, eu consegui usar. Não é aquele bagulho que você vai querer pegar o fone e jogar no chão. Tipo, que porra é essa? Por que tá picotando o áudio assim, sem necessidade, tá ligado? Dá pra usar, é isso. Mas você vai se deparar com algumas situações de interferência. Eu acho que isso é um pouco inevitável, levando em consideração a minha experiência. Cara, vamos falar um pouco sobre a tecnologia, sobre o cancelamento de ruído em específico, né? No site os caras falam que ele consegue reduzir até 48 decibéis de cancelamento de ruído. E assim, na prática é um cancelamento de ruído bonzinho porque assim, eu tenho contato com 2 fones que tem cancelamento de ruído. Eu procurei para ver se eu achava alguma especificação parecida com a que tem desse fone, né, que ele fala que ele consegue reduzir até 48 decibéis. Eu tentei achar informações nos outros fones que eu uso aqui, mas eu não achei e fiquei com preguiça. Mas em relação a fones topo de linha, como os que estão aparecendo aqui no vídeo, né, que é os que eu tenho acesso e que eu uso, tá ligado? Não se compara, mas pra quem nunca teve e vai ter o contato inicial com essa tecnologia, cara, é uma mão na roda. Pra academia você consegue cancelar bastante o barulho da música, o barulho da galera, né? Aquelas conversinhas que tem por perto e tal. Você consegue ficar mais focado
com esse cancelamento de ruído, mas volto a dizer para vocês, é um cancelamento de ruído básico. Se você parar, você analisar o som sem, por exemplo, você ativou o modo de cancelamento de ruído, mas não colocou uma música, só para você experimentar o cancelamento. Você vai ouvir, por exemplo, se tiver uma caixa de som na academia tocando música, você vai ouvir, vai ser bem mais baixo, mas você vai notar o áudio. E o áudio ambiente você também vai conseguir notar, mas ele vai estar bem mais suprimido do que se você estivesse usando um fone que não tem nenhuma tecnologia de cancelamento, ou só, por exemplo, o cancelamento passivo, que é de você colocar o fone, por exemplo, na sua orelha, né, ou enfim. E aproveitar que a gente falou sobre o cancelamento de ruído, vamos falar sobre 3 modos que a maioria dos fones de topo de linha já tem, né? Que é aquele perfil de você ter o modo com cancelamento de ruído ativado, o modo normal, que é tudo desligado, né? Que você deixa apenas o cancelamento de ruído passivo, né? E também o modo transparente. O modo transparente é bem legal porque, por exemplo, você não quer tirar o fone para você conversar com alguém. Então você ativa o modo transparência e os microfones dele faz ele coletar o áudio de fora e jogar para dentro do seu fone. Ou seja, você não precisa tirar o fone, você consegue ouvir até melhor, dependendo do seu ouvido, né, da sua audição, o que está acontecendo lá fora, e você consegue ter uma conversa tranquila com quem você quiser que esteja perto de você. Ou caso você queira ver ou ouvir, né, alguma coisa que está acontecendo por perto, né, a famigerada fofoca, né, ficar de olho no que está acontecendo na casa do vizinho, né. Esse fone ele tem esses 3 modos que assim eu achei muito bom, funcionam muito bem. Outro ponto falando sobre a tecnologia é aquela questão que eu tinha até comentado que era um pouco irrelevante, que era a questão dos modos imersivos, né, a tecnologia lá de imersão 3D que esse fone apresenta. Se eu não me engano, a sigla falando ela é BISA, né, B-I-S-A. E, cara, eu experimentei e eu gostei bastante. Ele dá uma, como eu posso dizer, ele dá uma incrementada na sua experiência, tá ligado? E, assim, ele tem 3 modos: o modo desativado, o modo música e o modo cinema, né, theater, como queiram. E, assim, vou falar pra vocês que o modo cinema é bem interessante porque ele realmente te faz uma imersão pra assistir um filme, por exemplo. Então isso é fantástico. O modo música é o que eu mais usei, mas você também pode ouvir a música no modo cinema, né, no modo theater. E, mano, eu acho isso imprescindível para você utilizar esse fone para ter uma experiência melhor, tá ligado? E aproveitar, né, que a gente falou sobre essas 2 tecnologias, que é a questão do cancelamento de ruído, né, modo transparente, desativado, modo música, modo teatro, né, cinema, enfim. Cara, você vai precisar usar o aplicativo da Baseus. Você não consegue ter acesso a algumas coisas sem o aplicativo. E um exemplo muito bom que vai te mostrar que realmente você não consegue viver com esse fone sem o aplicativo é a questão do equalizador. Cara, eu tentei criar um perfil manual ali no próprio aplicativo, mas eu não consegui o mesmo resultado que eu tive nos modos de equalizador que tem no aplicativo. Eu uso normalmente aquele Mega Bass. Talvez eu coloque uma print aí do aplicativo no vídeo para vocês terem uma noção, né, para ter uma orientaçãozinha do que eu tô falando. Cara, sem o aplicativo você não consegue fazer isso, que dá uma encorpada no som, dependendo da forma que você quer ouvir, da música que você está ouvindo, né, enfim. Então, você precisa do aplicativo para poder melhorar a sua experiência com esse fone. Basicamente é isso. Outro ponto que eu gostei bastante é que eu usei ele aqui durante o trabalho para participar de algumas reuniões, né? E o som a gente saberia que ia funcionar muito bem, mas uma coisa que eu sempre fico na dúvida e com o pé atrás é na questão do microfone. E ele se saiu muito bem. Vou até colocar um exemplo de uma gravação que eu fiz aqui usando ele, né? Só para fazer um teste para mostrar para vocês no vídeo. E dá uma olhada aí, né? Ouçam como é que é a captura de áudio do microfone desse fone. Teste de microfone do Baseus Boyle H1 Pro. Outro ponto que a gente tem que falar, que é bastante veiculado nos anúncios, é a parte da bateria, né? Eu carreguei ele no primeiro dia que eu fiz um unboxing, usei ele por aproximadamente 10 dias, acredito eu, e hoje, quando estou gravando esse vídeo, ele ainda tem 80% de bateria, tá ligado? Então, assim, a média que eu usei era de 1 hora, 3 horas, então é uma média normal pra mim quando eu uso os fones durante o dia a dia. E eu acredito que se você fizer essa média aí também, você deva conseguir esse fone dure, sei lá,
3, 4 semanas de bateria. Mas como eu disse, não posso garantir que ele vai realmente entregar 80, sei lá, 70 horas. E eu acredito que no mínimo você deva conseguir 50 horinhas com esse fone. E é isso, sobre a questão bateria, é isso que eu tenho a dizer. É isso aí, galera, agora a gente vai falar sobre a parte do som, né, que é a parte mais importante de um fone de ouvido. Mas antes já vou falar pra vocês um problema que eu me deparei, né. Quando eu comprei, né, quando eu fiz um unboxing, basicamente, notei que tinha uma pequena diferença entre um lado e o outro no som, né. Daí eu pensei, pô, pode ser uma coisa minha, né? Nunca. Acho que você também que tá vendo o vídeo já deve ter visto aquela sensação de que um lado tá tampado, aí você dá uma bocejada e parece que ele destampa, né? Daí volta tudo é normal. Aí eu pensei que era isso. Aí eu continuei usando o fone. Tipo, pá, de boa. Até hoje, né? Quando eu me deparei com esse probleminha da pecinha solta aqui dentro, né? Aí eu coloquei o fone e falei, pô, tem uma coisa estranha, né? Aí eu peguei o fone, inverti o lado pra ver, né? Se o problema acompanhava o lado, e realmente ele acompanhou. Mas mesmo assim eu falei, não pode ser. Aí eu peguei outro fone que eu uso aqui no dia a dia e, infelizmente, o problema tá no fone mesmo. O outro funcionou numa beleza, tudo seguindo a mesma linha tênue, tá ligado? É uma tristeza, né? Enfim, eu vou correr atrás do vendedor pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, porque isso é um negócio mais difícil de se provar, porque o cara precisa realmente ouvir, né? Sentir o que eu tô falando. Eu vou dar um jeito aí pra ver o que a gente consegue fazer. Agora vamos falar sobre a questão som, galera. Na questão principal que eu quero falar inicialmente é a parte do volume. Assim como no unboxing eu já tinha falado pra vocês que, sei lá, eu acho que deveria ser um som mais alto, não tinha gostado muito durante o unboxing. Essa experiência, né, essa opinião continuou, né, e agora eu tenho mais propriedade pra falar sobre isso, né. Cara, não é que o fone seja baixo, tipo assim, totalmente baixo no último volume. Ele é um fone que tem um volume legalzinho, dá pra você ouvir sua música bem um pouquinho mais alto, mas eu sinto que poderia ser mais alto, tá ligado? Por exemplo, eu no dia a dia usando esse fone, eu usava ele com volume entre 90% e 100% tranquilamente. Não tinha, por exemplo, aquela sensação de, nossa, tá muito alto, tá ligado? Então pra mim, na questão de volume, deixa a desejar, porque ele poderia ser um pouquinho mais alto. Infelizmente não é. Agora vamos falar sobre grave. E sim, esse fonezinho tem um grave legal até, só que ele é um grave seco, não é um grave, como eu posso dizer pra vocês, imersivo. Sabe quando você vem aquela batida e você sente ela dissipando? Pô, essa experiência você não vai ter com esse fone, tá ligado? Outro ponto que eu gosto de falar também é usando ele pra ouvir outros gêneros de músicas além do que eu mais gosto. Por exemplo, eu ouço bastante rap, trap, hip hop, né? Essas questões aí, de preferência músicas que tenham mais graves, né? Mas na minha playlist tem de tudo. Tem desde Taylor Swift, tem também Iron Maiden, tem Megadeth, tem Metallica. É um mix de coisas, tá ligado? E eu fiz um teste voltado assim para cada tipo de música, de gênero. Eu peguei aqui um death metal, testei algumas opções, tá ligado? E assim, pra mim, eu consegui ouvir tranquilamente qualquer gênero de música. Então pra mim esse fone aqui é bem recomendado para qualquer gênero de música que você queira e goste de ouvir. Então não tem muitas restrições relacionadas a isso. Outro ponto que a gente vai falar é que ele é um fone dual driver, né? Ele tem um driver principal de 40mm e um menorzinho de 16 ou 13, tá ligado? Se você não usar o modo de imersão, você não consegue sentir muita diferença. Usando principalmente o modo de teatro, o modo cinema lá, cara, funciona bem, você tem uma percepção de uma imersão bem legal. Acredito que seja muito em função também do fato de você ter dois falantes que fazem com que determinadas frequências fiquem mais destoadas do som principal. Então, pra mim, só senti essa diferença relacionada a esse negocinho quando eu usei o modo de imersão, principalmente o modo de imersão de teatro, né, cinema, enfim. Galera, o que eu tenho a dizer sobre esse fone? Eu tive esses problemas, como eu mencionei pra vocês, e assim, eu acho, apesar dos problemas, que pelo preço que eu paguei e levando em consideração o que a gente tem disponível aqui pra gente no mercado nacional, né, sem ter que esperar a vida China, né, enfim, cara, é um fone que eu recomendaria facilmente, né.
Mas fica para vocês a ressalva que pode ser que tenha problemas como os que eu enfrentei, tá ligado? Enfim, basicamente é isso. Espero que esse review seja útil para vocês, né? O próximo vídeo que vai vir para vocês aí é aquele fonezinho de condução óssea, indução óssea, sei lá qual que é a pronúncia correta, tá ligado? Enfim, é isso. O canal do Jabinho agradece. Tamo junto. Tamo together. Flicking no meu flow. Cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water, to fly.